Capítulo 7. É tudo ilusão. Um livro de conteúdo edificante pode servir, sem dúvida nenhuma, como terapia para pacientes com câncer. Aliás, pode servir de terapia para qualquer pessoa em qualquer condição psíquica desarmônica. Se uma pessoa que possui um câncer já instalado tender a se colocar para baixo e vibrar de maneira negativa, de certo irá induzir a progressão da doença. Todavia, caso ela se empenhe e se concentre na cura, lendo livros edificantes, mudando sua vibração, ocorrerá o fortalecimento do seu sistema imunológico e regressão do câncer. Mas como será que isso acontece? Ora, se sabemos que o subconsciente automático de um ser pode ser reprogramado, por que não contar com a ajuda de um livro edificante, não é mesmo? Durante uma leitura edificante, ou seja, que realmente eleve o ser ao mais alto nível de consciência, poderá alcançar um elevado grau de sabedoria interior, que servirá de trilho ou suporte para sua jornada de sofrimento. Mesmo que não cure totalmente a sua matéria, seu espírito pelo menos irá para o plano espiritual limpo. Indivíduos doentes ou não podem se beneficiar da realidade ou verdade inconsciente de um livro como este. Ou seja, qualquer pessoa que esteja em fase de limpeza ou purificação do seu espírito é factível de se beneficiar com seus ensinamentos. Ensinamentos esses que são a verdade inconsciente. Mas o que é uma verdade inconsciente? Trata-se de algo que já sabemos no nosso íntimo e que é verdade. Inclusive, cada um de nós tem gravado, por exemplo, em seu íntimo, exatamente os erros que cometeu em vidas anteriores e sabe, contudo, exatamente o que veio arrumar ou consertar aqui nessa vida atual. Não só do ponto de vista negativo, mas também do ponto de vista positivo, como, por exemplo, uma missão a qual veio desempenhar aqui na Terra. E ele tem plena certeza do que veio fazer em seu íntimo. Tanta certeza que passará por todas as barreiras para conseguir realizá-la. Quem nunca teve um sentimento assim e ainda repete aquela frase: algo me diz que eu tenho que fazer isso, ou ainda, eu nasci para fazer tal coisa e não descansarei enquanto não cumpri-la. O problema é que pessoas excessivamente materialistas acabam se desviando do caminho e caindo no mundo da ilusão, da matéria, e portanto no piloto automático, sem refletir e meditar sobre os pensamentos e atos, tanto para consigo mesmo como para com seu semelhante e com o universo ao seu redor. Muitos presidentes que chegaram ao topo e que tinham tudo nas mãos para mudar para melhor o nosso país, por exemplo, o Brasil, perderam sua chance caindo nas garras do materialismo. Por isso, infelizmente, mesmo nesse caso, que parece tão simples, ainda não são todos que conseguem se beneficiar desse tratamento, da leitura edificante. Sabemos também que nem todos estão preparados para ler um livro edificante. E ainda muitos podem até ler e penetrar no universo da realidade espiritual, mas ao terminarem a leitura, caem em profundo esquecimento. Igualmente é o que acontece quando renascemos ou reencarnamos na matéria. O universo físico da matéria nos conduz a acreditar apenas na ilusão, ou seja, no que achamos ser real dentro do nosso universo, criando em cada ser um universo individual, sendo que a verdadeira realidade se encontra em outro universo, que é exatamente o que possibilita as coisas no universo material acontecerem. Portanto,
A primeira coisa a se pensar com essa nova consciência é de que tudo que os olhos materiais veem são apenas ilusão, sendo que o real está atrás do véu que cobre a física material. Esse é o universo das possibilidades que, através da física quântica, vem sendo desvendado. Acreditar é a chave para a porta de qualquer universo. Como nós temos os olhos físicos e enxergamos através deles uma mesa, uma cadeira, etc., não precisamos fazer nenhum esforço para crer nelas. Mas de outra forma, outros universos nos circundam. E para ter acesso a esses universos, é preciso primeiro, antes de tudo, acreditar. Se uma pessoa se cura de uma doença por qualquer outro processo ligado à religiosidade ou crença própria, que não seja o da medicina tradicional, isso não é repassado para as outras pessoas na grande mídia. Mas garanto que são milhões de pessoas que já se curaram de diversas doenças, sem sequer usar qualquer procedimento médico-farmacêutico para isso. Assim, muitos caem na ilusão de que a cura natural não existe e vão direto para o hospital, muitas vezes não saindo mais de lá, pois com tantas drogas que dão acabam acelerando o processo de desencarne do paciente. Infelizmente, a medicina, ainda muito materialista, e as indústrias farmacêuticas e até alimentícia ainda contribuem para a alienação das pessoas. Isso é apenas um exemplo de que vivemos em um universo de ilusões impostas pelo próprio homem, ficando sempre em um estado de transe ou no piloto automático. Outro exemplo que ilustra bem esse quadro de transe é ver as pessoas pensarem e comentarem sempre que para serem felizes precisam disso ou daquilo, materialmente falando. Isso não existe. É mais uma ilusão. Ela não precisa de nada para ser feliz. Segundo a física quântica, ela pode escolher ser feliz ou não, tendo um carro importado ou tendo um fusquinha velho. É ela quem escolhe. O universo das possibilidades é infinito. Tudo pode acontecer e você pode ser quem você quiser e como quiser. Você pode até escolher ter saúde ou não. Essa é a realidade. Por exemplo, como a maioria de nós veio resgatar dívidas do passado, muitos já podem nascer doentes. De certa forma, a maioria desses seres, antes de reencarnarem, realmente escolheram vir doentes. Outros, já encarnados, inconscientemente se punem, pois, como já disse, no seu íntimo sabem que fizeram coisas erradas, e por não saberem como consertar a situação, caem na ilusão de que merecem ficar doentes. Trata-se, nesse caso, de uma escolha inconsciente. Todavia, é bom refletir que, se gozamos de boa saúde hoje, devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para mantê-la, incluindo a reforma íntima, alimentação saudável, fazer caridade, amar ao próximo, ter sentimentos fraternos e ser agradável, etc. A ciência material já comprovou que o mundo que vemos com os nossos olhos da matéria é 50% ilusão. Assim, concluo dizendo que a leitura em busca do autoconhecimento espiritual e material é sim uma forma de prevenção extremamente eficaz contra o surgimento de qualquer doença, incluindo o câncer, e que também pode ser usada como terapia. Recomendo fortemente os livros da autora Leslie Temple Thurston, do livro Retorno à Unidade, As 7 Chaves da Ascensão, e do Dr. Joshua David Stone, livro Psicologia da Alma, que são muito bons na área da psicologia e do autoconhecimento, principalmente para quem quer obter uma ascensão espiritual, melhora da qualidade de vida, etc. Mas já de antemão, alerto que não basta ler, é preciso praticar,
todos esses ensinamentos com perseverança e amor, sabedoria. Vamos ver se conseguem entender um pouco mais sobre nós mesmos. Os olhos materiais enxergam o que nós sabemos, a matéria densa. Todavia sabemos que aquilo que não enxergamos também se faz presente em nossas vidas, como por exemplo os elétrons. Basta abrirmos nossa consciência para isso. Ou seja, eu poderia dizer que não acredito em elétrons porque não os vejo, correto? O fato é que acabamos vendo sua manifestação na matéria. Logo, não posso dizer isso. O que tive que fazer para acreditar que tem alguma coisa chamada elétron e que sua excitação faz acender uma lâmpada em minha casa foi abrir minha consciência para essa informação. Da mesma forma, é a manifestação de nosso espírito na matéria. Sem ele, para animar o nosso corpo, este cairia no chão sem vida. Não é o coração e nem o cérebro físico que nos faz viver, e sim nosso espírito enquanto ligado a essa matéria. Sem ele, esses órgãos param de funcionar. Abra sua mente e reflita sobre isso. Da mesma forma que para os materialistas de plantão ficaria difícil de acreditar que nosso corpo físico é constituído de 99% de espaço vazio e apenas 1% de matéria densa, por sermos um conjunto de átomos. Outro fato interessante é que à medida que crescemos e nos tornamos adultos, vamos recebendo estímulos que nos condicionam a uma vida automática e sem criatividade. É aí que criamos o nosso ego, que nos proporciona uma vida centrada em nós, egoísmo, como se fôssemos o centro do universo, deixando de acreditar que somos todos um. De outro modo, quando somos ainda crianças, podemos dar, por exemplo, inúmeras respostas a uma única questão. Ou seja, uma única questão pode ter inúmeras possibilidades quânticas de respostas. Isso retrata a mente aberta de uma criança, que recebe informações de todo canto, sem discriminação e que ainda não está condicionada, ao contrário de um adulto que já possui a mente condicionada e sem abertura para novos paradigmas. A quebra de paradigmas deve ser constante em nossas vidas. Devemos buscar o autoconhecimento. Desde pequenos somos induzidos a abrir ou fechar nossa consciência, dependendo daquilo que as pessoas nos dizem. Ou seja, se a sociedade impuser preconceito sobre alguma coisa e você for a minoria, não vai querer pôr a cara para bater, não é mesmo? Por isso, se sabemos a verdade, porque ainda existem pessoas que preferem não acreditar nela? Eu tenho a resposta. Porque se iludem, ou como disse anteriormente, são estimulados o tempo todo com conceitos e imposições de pensamentos e atitudes materialistas, achando que esta vida na Terra é eterna. E enquanto essas ficam iludidas, achando que não precisam buscar o conhecimento espiritual, outras pessoas vão desencarnando arrependidas de não terem feito aquilo que deveriam ter feito ou de terem feito o que não deveriam ter feito. Importantemente, ao longo da vida, as energias dos chakras vão se desviando para chakras mais energizados, dependendo da sua afinidade e postura perante a vida na matéria. Por exemplo, os chakras mais atuantes na fase da adolescência não são os mesmos mais atuantes na fase adulta. Para mais detalhes, ver Romo 2011. Dessa forma, à medida que vamos ficando mais velhos e vamos elevando nosso nível de consciência, exceto aqueles que insistem em permanecerem estagnados,
mais ou menos a partir de uma determinada idade, 45 anos mais ou menos, ocorre uma diferença significativa na atividade desses chakras. Isso contribui para uma reflexão mais produtiva e mais profunda do indivíduo sobre como foi a sua vida e sobre as coisas que não fez e gostaria de fazer, etc. Isso acontece porque o indivíduo começa a ter um contato maior com seus corpos sutis, mais próximos, que são o corpo etérico e astral, que possuem em si a memória celular daquilo que o próprio indivíduo programou para si quando da sua reencarnação e que, no entanto, o mesmo não realizou ainda. E como abrir a consciência para um mundo maior? É simples, basta olhar e contemplar a natureza. Se você não conseguir entender o que ela faz, nunca irá compreender nada disso. Dirigida por uma perfeita harmonia, a natureza tenta se esquivar do homem egóico a todo custo, sobrevivendo às mais intensas agressões. Nela podemos observar o equilíbrio, o mesmo equilíbrio que o homem deve buscar. Quando nos observamos, vemos que fazemos parte dela e ela parte de nós. Respiramos o ar que contém o prana energético, ou fluido cósmico universal. Tem tantos nomes, mas com apenas uma finalidade: renovar nossas forças e energias vitais. Podemos encontrar nele elementos químicos, com certeza, mas nele se encontram também raios cósmicos telúricos disponíveis para os humanos em forma de energias salutares que renovam nossas forças vitais. Temos os raios verdes ligados à saúde, violeta ligados à transmutação de energias ruins em energias boas, etc. Infelizmente, poucos acreditam nisso, mas é só estudar e abrir um pouco a mente para mudar a consciência. Por definição, os raios cósmicos designam assim partículas que viajam no espaço intersideral sobre a Terra, esmagam-se permanentemente sobre as altas camadas da atmosfera. Trata-se principalmente de elétrons, de pósitrons, antipartícula do elétron, de prótons e de núcleos. Estes raios cósmicos podem ser acelerados até energias enormes de vários joules por partícula. Os mestres do plano mental e da hierarquia planetária emanam esses raios, que possuem diversas cores e tonalidades, sendo cada uma para uma determinada finalidade. Isso ocorre a todo momento em direção ao nosso planeta e a nós. É importante que saibam que estamos em um momento no qual tanto o nosso planeta Terra como quem o habita deverá evoluir em seu plano mental. O planeta, assim como nós, também tem os mesmos níveis que nós temos, ou seja, também possui um plano mental, emocional ou astral, inferior ou superior, físico ou espiritual. Por isso, esses mestres nos ajudam emanando esses raios para todos nós. A essência de tudo o que é mais belo se revela forte e imponente num mar de sabedoria, amor e harmonia. E se quiseres receber tua energia e poder, lá estará ela para te fortalecer. Parece bobagem, mas já está mais do que provado que seu astral ou plano emocional mudam quando em contato com as forças da natureza. A sociedade atual vive uma constante ignorância, fechando os olhos para o que está à sua frente. Procura tratamentos caros, medicina moderna, em países longínquos, quando na verdade a cura está dentro de si, na sua própria consciência. Deus é a sua consciência, na natureza
e no cosmos, unindo o egoísmo, criando a partir do comportamento condicionado pela sociedade moderna, com outros sentimentos negativos, encontramos situações em que pessoas de diversas classes sociais, não somente pobres, como também ricos, começam a se perguntar o porquê das coisas. Por que sinto isso ou aquilo? São sentimentos como a depressão, por exemplo, que despertam no ser perguntas baseadas nos porquês. Isso leva a uma desorganização das ideias, onde o fluxo mental dos pensamentos começa a tomar rumos de discórdia, realizando ações ilusórias e gerando conflitos internos. A sociedade, como já dito, impõe aquilo que você deve ser, mas o mundo é mental. Seja aquilo que você quer ser. Imagine. Imaginação não é irrealidade. Penetre no universo das possibilidades da física quântica e opte por ser feliz. Você pode optar. Por exemplo, se imaginar ou mentalizar uma energia cósmica curadora, de cor verde e violeta descendo sobre sua matéria, penetrando em suas células, curando e transmutando, respectivamente, qualquer energia densa existente em sua aura e curando suas células danificadas, isso acontecerá, isso ocorrerá. Por que não? Quem poderá falar que não? É a sua consciência, ou seja, Deus, quem o cura. Além disso, tudo o que precisar está na natureza. Novamente repito, basta abrir sua mente, experimente e sinta. Isso, na verdade, retrata um pouco dos trabalhos de cromoterapia que implicam na mentalização das cores, que, impulsionando pela vontade, informa os átomos mentais para que os mesmos vibrem na cor desejada, com a consequente projeção para um paciente, por exemplo, de fótons mentais com comprimento de onda, energia, característico dessa cor, mas no plano mental, razão pela qual não enxergamos com nossos olhos físicos. Para mais detalhes, ver Godinho JS 2007. E mesmo que não consiga curar sua matéria a tempo, seja por se encontrar já demasiadamente danificada ou por ter aberto os olhos espirituais tarde demais, poderá ainda assim, e o mais importante de tudo, curar o seu espírito. Esse é o verdadeiro objetivo. Lembra? Limpar nosso espírito para irmos limpos encontrar com nosso Pai. Na sua casa, ninguém entra sujo. A natureza, o cosmos e o homem devem viver em harmonia. Enquanto isso não acontecer, mais pessoas sofrerão das mais diversas patologias, incluindo o câncer. As doenças neurodegenerativas, por exemplo, também se revelam sem causa aparente. Mas acredito que agora, após ler esse livro, o leitor já pode conhecer a sua origem, não é mesmo? A maioria delas se desenvolve em maior quantidade nas cidades grandes. Será que a sociedade é culpada pelo desenvolvimento e progressão dessas doenças? Será que o dia a dia das pessoas é harmonioso em uma cidade grande? Será que a busca pelo sucesso profissional deixa as pessoas em paz e tranquilidade enquanto dormem? Na verdade, será que elas dormem bem? Será que um neurônio consegue resistir a tais agressões, pressões constantes? Necessidade de ter e ter mais e mais, competição. O que será que isso acaba fazendo para as células do seu corpo? Busque no seu interior essa resposta. Com certeza ela não será positiva. Liberte-se desses sentimentos. Construa o seu sonho de acordo com a sua vontade e não com a vontade dos outros. Cada um tem seu espaço aqui na Terra. Deus espera de cada um de nós que façamos a nossa parte. Cada um tem a sua missão. Se cure usando
o que lhe parece mais sensato para o seu eu interior. Curar através da harmonia interior ou desarmonizar minhas células saudáveis? Busque conhecer a si mesmo. Não fique preso ao que a sociedade ou seus amigos impõem a você. Temos que escolher como amigo do peito aqueles que tenham afinidade com nossa busca interior. Os demais se deve apenas construir uma relação de diálogo e respeito. E por fim, não viva para alimentar o seu ego, criado pelas imposições sociais. Viva para se alimentar de coisas edificantes, lembrando que você é espírito atuando através da matéria e não o contrário.